ano, amém, queridos? Glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos o nosso principal culto. Todos os cultos são importantes, irmãos, todos eles são. Mas o culto da ceia do Senhor é um culto de muita reverência, porque nós separamos em obediência àquilo que o Senhor Jesus nos disse, que todas as vezes que nós nos reunimos, nós possamos fazer memória dele. Nós fazemos memória dele todas as vezes que estamos aqui. Todas as vezes que estamos na célula, então todas as vezes que nós nos reunimos, nós fazemos memória de Jesus. Mas uma vez por mês, nós compartilhamos do pão e compartilhamos do cálice. Uma vez por mês nós separamos para compartilhar do pão e do cálice. Por quê? Porque o pão, ele representa a cura de Deus em nossas vidas, né? Cura na alma, cura no físico, de enfermidades. E quando nós nos alimentamos do pão, que representa o corpo de Cristo, nós estamos trazendo para nós saúde de Deus, amém? E o cálice, que representa a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Então, quando nós compartilhamos uma vez por mês do pão e do cálice, é bênção para nossas vidas, amém? Então glória a Deus, agradeço porque você hoje escolheu estar aqui. Amém, querido? Fez a melhor escolha da sua vida, você fez hoje de estar aqui nessa noite para compartilhar do pão e do cálice, representando o corpo e o sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. E sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Sobre escolhas. Vidas ou escolhas? Vida ou escolha? É meio difícil de entender, né? Você falar vida ou escolhas, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas você vai percebendo aqui no decorrer dessa mensagem que tem muita diferença. Para começar, Jesus Cristo veio para nos dar vida, né? O sentido da obra da crucificação de Cristo, ele substituiu a nossa morte pela vida dele. Então ele trouxe vida. E na verdade só consegue ter vida mesmo quem está em Cristo Jesus. O resto, irmãos, é canseira e enfado. É uma vida de sofrimento e tortura. Mas quem tem a vida de Cristo fez a melhor escolha que poderia ter feito. Eu queria que você já estivesse abrindo sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 23. Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Para nós iniciarmos e meditarmos nessa mensagem. Todos acharam? Aqui diz assim, no versículo 23: o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Amém? Vamos ler novamente. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem, ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui está dizendo esse provérbio, quem tem o temor pelo Senhor, quem teme a Deus, quem serve ao Senhor, ele está sendo encaminhado para a vida. E com certeza terá uma vida satisfeita, uma vida abençoada, uma vida de alegria, de paz, de confiança. E aqui diz que o mal não o visitará. Irmãos, aqui, para que a gente possa entender, eu tenho aqui um personagem
da Bíblia que ele tinha tudo para ter uma vida de vitórias, uma vida abençoada, romper na vida dele. Mas ele teve algumas escolhas, ele fez algumas escolhas na vida dele que o levou à morte. O nome desse personagem, você queria que você lesse na sua casa depois, está lá no livro de Juízes, vai do capítulo 13 ao 16. Nós não vamos ler agora porque é muito extenso. Então, no livro de Juízes, no capítulo 13 ao 16, são 13, 14, 15 e 16, são 4 capítulos inteiros que fala sobre esse personagem que é Sansão. Eu vou só dar uma resumida aqui para os irmãos, para que você possa entender. Sansão, ele foi um homem que cometeu erros por fazer escolhas sem consultar a Deus, o que lhe trouxe grande sofrimento. O nascimento de Sansão, foi uma intervenção divina, pois sua mãe era estéril. O anjo do Senhor anunciou o nascimento de um filho que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus, e que ele seria nazireu consagrado ao Senhor. O seu cabelo não deveria ser cortado, pois seria o símbolo de sua consagração e o segredo de sua grande força física. Ao nascer, a sua mãe pôs o nome de Sansão, que vem de um termo hebraico que significa pequeno sol. O menino cresceu, Deus o abençoou e o Espírito Santo passou a instruí-lo. Apesar desse grande começo de Sansão, irmãos, a sua trajetória ela foi marcada pela degradação moral em seus dias. Era um homem repleto de contradições inexplicáveis. Ele odiava os filisteus, porém amava as mulheres deles. Era nazireu, mas não tratava com seriedade o seu voto. E em algumas circunstâncias não deu devida glória a Deus. Ou seja, ele foi designado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Contudo, ele terminou os seus dias cego e escravo em um templo pagão. Muito difícil, né, irmãos? Alguém que nasceu com um propósito de ser alguém que teria uma vida consagrada a Deus, um nazireu. O nazireu era aquele menino que era consagrado a Deus e os seus cabelos não são cortados. E esse menino, viria a se tornar um homem como se tornou, uma força especial de Deus na vida dele, para ele ser alguém que iria libertar Israel das mãos dos filisteus. Agora, por escolhas desse homem, olha só, ele trocou a vida, aquele que veio com o propósito para ser o libertador de Israel, ter uma vida plena em Deus, ele trocou a vida para morrer como? Cego e escravo num templo pagão. É mais ou menos o que acontece com muitas pessoas que têm um propósito, que Deus tem um propósito na vida dela, e em um momento ou outro ela resolve fazer algumas escolhas erradas. E quantas pessoas que nós conhecemos e vemos que vão para o mundo se tornam cegos espirituais, vivem uma vida totalmente sem a graça de Deus, cego e infelizmente acaba morrendo nas suas escolhas erradas. Eu coloquei um trecho na nossa chamada do Pablo Neruda, que era um poeta chileno, que ele diz assim, que nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das suas consequências. É sempre assim, irmãos. Nós que estamos na igreja, ninguém obriga ninguém, você é livre. A Bíblia diz que conhecereis a verdade é que liberta. Quando alguma pessoa vem e fala assim, não, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, de servir ou não servir, estar ou não estar, seguir Jesus ou não seguir, todo mundo é livre para fazer o que quiser, como Sansão foi livre para fazer as suas próprias escolhas. Mas era um homem que foi chamado por Deus com um propósito divino na vida dele, e terminou, pelas suas escolhas erradas, terminou cego e sendo morto num templo pagão.
E se você olhar lá na frente, diz que Sansão matou muito mais gente na sua morte do que na vida. Ou seja, a morte dele foi muito mais útil para Deus, no entanto, do que a vida. Mas na verdade ele nasceu para viver e derrotar os filisteus e libertar Israel. Mas irmãos, quantas pessoas que nós vemos que querem fazer suas próprias escolhas e acabam terminando como Sansão. Então Pablo Neruda, quando ele fez essa poesia e colocou esse trecho, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas quantas pessoas que ficam depois escravos das suas consequências. Então hoje, irmãos, nós temos que pensar muito bem naquilo que você está escolhendo para a sua vida e para a sua família. Há 4 anos e meio atrás foi feita uma proposta para mim fazer uma escolha. Eu virei para a pessoa que fez a proposta para mim, de estar indo até para um outro ministério. Eu falei: meu irmão, amo você, mas toda a minha família nasceu aqui na comunidade de Casarão há 25 anos, 25 na época, 24 na época, né? 23 na época, 27 agora. Eu falei: as minhas filhas nasceram e cresceram aqui. Eu jamais vou escolher algo que não vem da parte de Deus, porque eu sei que as consequências podem cair nas minhas filhas e podem refletir na vida dos meus netos e nas gerações futuras. Então eu falei assim: eu escolho a continuar fazendo aquilo que Deus me chamou, no lugar que Ele me chamou, fazendo aquilo que Ele me faz, que quer que eu faça. Porque se eu for para a sua igreja, eu vou fazer aquilo que eu estou fazendo aqui, então eu estou dentro do propósito do mesmo jeito. E se por acaso eu for, eu posso terminar como Sansão, cego e morrer espiritualmente. E quem sabe no final de tudo, eu e minha família podemos estar de volta no mundo. Consequência, irmãos. Nós somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências. A Bíblia nos adverte que enganoso é o coração. O nosso coração é enganoso, a Bíblia fala. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, sabe o que é? Tudo. Todas as coisas que nos envolvem. Todas as coisas que nos envolvem. Pode tentar nos enganar. Como essa pandemia, né? Essa pandemia nos envolveu de uma tal maneira que muitas pessoas não conseguem mais estar no culto, ou estar na célula, ou fazer o que fazia antes. Trabalho, muitas vezes, nos envolvem, não é? Muitas tarefas, muitas coisas, o trabalho que te tira da célula, te tira do culto. Mas, irmãos, nada é mais enganoso do que o nosso coração. Porque quando o nosso coração está nos propósitos de Deus, não tem pandemia que nos tira do propósito, não tem trabalho que nos tira do propósito, não tem nada que nos afaste do propósito que Deus tem. Agora, quando o nosso coração nos trai e nos engana, aí nós não conseguimos mais estar dentro do propósito de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. O coração dele foi enganado, levou ele a fazer várias escolhas erradas, e terminou como ele terminou. A história de Sansão é uma prova de que nossas escolhas podem comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos ao quê? Ao sofrimento. Quem que gosta de sofrer aqui? Levanta a mão quem gosta de sofrer, fica em pé. Eu acho um absurdo algumas pessoas escolherem e acabarem sofrendo pelas escolhas, porque não querem ouvir um conselho, não querem voltar atrás muitas vezes. Sabemos que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Isso não tenha dúvida, irmãos. Escolhas em tudo. Quantas pessoas hoje que estão com o casamento destruído? Está casamento destruído, é porque o fulano, porque eu sei que não. É porque você não soube escolher. Talvez você escolheu porque o rapaz era lindo, não é? Ou porque a moça era muito linda. Casei com um homem muito bonito, casei com uma mulher muito bonita. E hoje, por conta de ter feito uma má escolha, você está sofrendo hoje no casamento.
os filhos sofrem. Mas tudo isso, querido, que nós vivemos é por conta das escolhas. Por conta das escolhas. Deus foi bom comigo. Colocou uma mulher bonita na minha vida. Não é? Que completou a minha vida, fiz uma boa escolha. Não é? Eu não era o rapaz mais bonito que ela conheceu. Mas para ela, Deus foi mais poderoso ainda. Casou com um feinho, mas é feliz. Não é? E talvez se tivesse casado com muito bonito, um muito alto, forte, maravilhoso, talvez não teria tanta alegria e felicidade como tem. Tem uma família abençoada, uns netos lindos que nós vamos passear hoje lá na terra do Apolo, lá em Budas Artes, tiramos fotos, almoçamos, que lugar gostoso. Mas a nossa família é abençoada, querido, por conta das escolhas que nós fizemos quando nós éramos jovens ainda. E Deus foi bom conosco, porque nós não estávamos na igreja ainda. Mesmo não estando na igreja ainda, Deus colocou a mulher certa na minha vida e com certeza absoluta colocou o homem certo na vida dela. Ela me completa e eu completo ela. Então nós sabemos que o sucesso do nosso fracasso, ou o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade de nossas escolhas. E ainda mais nós que somos da igreja, nós temos aqui vários argumentos que nos levam a escolher a coisa certa. Nós temos a palavra de Deus. Junto de você, ou no celular, ou em papel, você tem o manual da vida. O pastor José sempre fala isso. Deus deixou o manual da vida. É o manual do fabricante. Ele fala, né? Quer viver bem? Não é? Por que ele fala manual do fabricante? Porque você compra algum aparelho, sempre vem um manual, que se você seguir direitinho o que está escrito naquele manual, você vai ter aquele aparelho por muitos e muitos anos te servindo. E a Bíblia é exatamente isso, como o pastor José diz. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. E se você tem o hábito de, antes de tomar uma decisão, ter uma escolha na sua vida, você escolher ver o que Deus tem para você, sem emoção, sem estar no propósito do teu coração te levar ao emocional. Nossa, sabe que a emoção é aquilo que você fala, nossa, que carro, nossa, que casa, nossa, que igreja, nossa, que menina, nossa, que rapaz, nossa. Quando você faz um nossa, cuidado, o teu coração está querendo te enganar. Está errado? Não sei. Vai na Bíblia, se aconselha. Não é? A Bíblia diz, aquele que teme ao Senhor, lá em Provérbios 19, 23, aquele que teme ao Senhor terá vida. Não é? Agora, aquele que não, vai passar por muito sofrimento. Então nós somos homens e mulheres tementes a Deus. Então nós não tomamos decisão e escolha nenhuma na nossa vida sem saber aquilo que Deus tem para nós. Porque na verdade, a partir do momento que você entregou seu coração para Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você não é mais dono da sua vida. Eu não sou mais dono da minha vida. As decisões e as escolhas minhas não são minhas, mas aquelas que Deus tem escolhido para mim. E pode ter certeza, as escolhas de Deus para mim e para você são as melhores, que nos levam à vida. Agora, quando você reluta a escolher aquilo que te atrai mais aos seus olhos, ou financeiramente é muito mais atraente para você, ou alguma coisa desse tipo, talvez no final de tudo, nós podemos morrer nisso daí, como Sansão. Ficamos cegos. Por quê, irmãos? Porque as emoções nos cegam. Já viu quando você está emocionalmente envolvido? As pessoas falam, fulano está cego por aquilo, porque não consegue enxergar as consequências que aquilo vai dar. E foi Sansão que aconteceu com ele, foi exatamente isso. Ele só morreu cego, porque ele não conseguiu espiritualmente enxergar os erros dele. Ou seja, daí a importância de nós vigiarmos constantemente, se nós estamos ou não fazendo o que Deus pediu para fazermos. Não faça nada que Deus não pediu para você fazer. Não faça nada. Tem pessoas que insistem em fazer aquilo que Deus não pediu. Não, estou fazendo, ainda uso o nome de Deus.
Não, estou fazendo porque Deus, eu orei a Deus e Deus falou isso. Não orou. Ana, essa semana eu estava falando com o pastor Vini, alguma situação que aconteceu lá, alguém chegou para ele. Não, que Deus falou para mim, tal, Deus não falou nada. É porque a emoção dele está levando ele a fazer uma outra coisa em outro lugar. Porque quando Deus fala para fazer a obra, é fazer a obra. Agora, tem aquela mania que as pessoas têm de falar assim, que Deus, coloca o nome de Deus em algo que ele quer escolher e coloca Deus para dar o aval. Não, não é assim. Talvez Deus pode realmente falar para você, deu tempo dessa empresa, tem que ir embora, deu tempo para essa igreja, deu tempo. Mas as coisas não são decididas pela emoção, mas sim para aquilo que Deus tem para nós. Eu mesmo, quando eu falei para aquele rapaz lá, falei, não, Deus não falou comigo não. Que Deus já falou para mim e tal. Se falou para você, para mim não. Eu não posso ir em algo que Deus falou para você. Se Ele falou para você, amém. Agora, quem está falando para mim é você, não é Deus. Não, tem uma diferença. Então, irmãos, é algo assim que nós precisamos pensar. Sansão decidiu andar sozinho, separado da comunhão. Aí começou a sua escolha errada, andar sozinho. A primeira, talvez, o grande erro de Sansão foi que ele andava sozinho, ele escolheu andar sozinho. Sansão, ele era um exército de um homem só. Se você ler o capítulo 13 ao 16, você vai ver que Sansão, ele pouco dava atenção. A história de Sansão serve e tem alguns alertas em nossas vidas. Primeiro é que nós devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento com o mundo. Sansão se envolveu 100% com o mundo. Alguém que foi escolhido por Deus para lutar contra os filisteus, e os filisteus aqui eles representavam o quê? Representavam o mundo, que perseguia Israel, que perseguia o povo de Deus. Então nós temos que ter cuidado com as pessoas que nós estamos nos envolvendo, que são fora da igreja. Nós temos sim que nos envolver com pessoas fora da igreja, no sentido de quê? De nós apresentarmos o evangelho, evangelizar essas pessoas, trazer para elas para o lado correto, para o lado que Deus quer. Existem pessoas sim que nós temos que ir falar da palavra de Deus, temos que nos envolver com as pessoas da empresa, com as pessoas que trabalham, que estudam com você, mas no sentido do quê? De trazer essas pessoas para Cristo. Agora, quando nós vemos que tem pessoas da igreja se envolvendo demais com o mundo, se aconselhando demais com o mundo, com pessoas do mundo, querendo tomar decisões e pior, fazendo sociedade com pessoas do mundo, jugo desigual. Existe um jugo desigual, tanto para o casamento, tanto para a sociedade. Existe jugo desigual, queridos. Tem tudo para dar errado. Ou seja, Sansão se envolveu com os filisteus. Olha só o erro de Sansão. Olha a escolha que Sansão foi fazer. Alguém que desde o seu nascimento foi uma promessa. Esse homem foi uma promessa de Deus para a mãe dele, que seria um nazireu consagrado a Deus, para ser usado por Deus, para ser o libertador de Israel, para lutar contra os filisteus e libertar o povo. Olha o que esse homem faz, olha a escolha que esse homem faz. Ele escolheu se envolver com os filisteus, ele apaixonou-se e escolheu para se casar uma mulher filisteia, uma mulher que não tinha nada a ver com Israel, não tinha nada a ver com o povo dele. Ou seja, a mesma coisa hoje. Meninas e meninos que estão na igreja, têm tudo para conhecer pessoas na igreja, ter um casamento abençoado, acaba escolhendo quem para casar? Alguém da escola, frequentador de baile funk, frequentadores de baladas, escolhe para casar um fulano, uma fulana dessa, deixa de se envolver e Deus, sem esperar com paciência no Senhor. Na igreja está demorando muito para aparecer um varão. Né? Falar bem crente agora, né? Bem pentecostal, varão. Não tem varão. Calma, irmã. Fica calma. Teme ao Senhor, que você vai ter vida.
Menino, teme ao Senhor, não tem nenhuma varoa, não tem varoa nessa igreja. Calma, querido. Você teme ao Senhor? Então calma. Deus vai preparar um homem abençoado para você, uma mulher abençoada. Agora não, vou escolher na escola. Na escola não, na escola é melhor. É melhor, tá bom. Escolhas trazem consequências. Pode dar certo ou pode dar errado. Eu conheci pouca gente que deu certo, que saiu da igreja e deu certo. Muito pouco. Escolhas, querido, que Sansão fez se envolver com o mundo, com os filisteus, casou com uma filisteia, ignorou o conselho dos seus pais. Ignorou. Meus pais são caretas. Vou ignorar. Provavelmente Sansão já passava, já imaginava assim, né? Tantos mil anos antes de Cristo, ele já imaginava: meu pai e minha mãe são careta. Não é? O pastor é careta. O líder é careta. Vou ignorar. Ignora. Envolveu-se com uma prostituta quando foi a Gaza e por fim rendeu-se aos encantos de Dalila. É um erro atrás do outro, querido. Esse cara é uma tragédia. O cara tem tanta força física, mas uma mente de minhoca. Não é? O cara era um forte. A Bíblia diz que ele derrotou mais de 1000 inimigos, mas não foi capaz de definir e escolher uma esposa decente para casar. Se envolveu com prostituta e caiu na mão de Dalila, que o traiu, arrancou seu cabelo e tirou a força dele. Olha que cara, meu, Ele se envolveu com Dalila, uma mulher que sabia usar os seus encantos para conseguir seus intentos. A queda de Sansão está diretamente ligada às suas escolhas em viver longe do povo de Deus. Viveu longe. Em vez de ele estar se envolvendo e vivendo junto com Israel, lutando ao lado de Israel, ele preferiu viver no meio dos filisteus. Casou com uma filisteia, foi até Gaza e se envolveu com uma prostituta, e por final se rendeu ao encanto de Dalila, que o traiu. Olha só. Não podemos colocar as emoções à frente da razão. Sansão deu vazão à sua emoção. Estava nos braços de uma bela mulher que o levou à queda. Ele achava-se forte o bastante para qualquer situação. Aí é o problema, né? Quando você se acha forte. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Nunca esqueça isso, queridos. Quando nós nos achamos forte, aí é que nós estamos fracos. Paulo diz: mas quando eu estou fraco, eu vivo na dependência de Deus, aí eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu vivo no temor de Deus, aí eu fico forte. Agora, quando eu sou forte na minha força física, no meu intelecto, na minha sabedoria, na minha inteligência, aí eu corro um sério risco de decidir por conta de mim mesmo, porque eu sou mais forte, eu sou mais inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu decido, eu escolho. O meu pastor não sabe de nada, o meu líder não sabe de nada, os meus discipuladores não sabem de nada, porque na verdade eu tenho muito mais estudo do que eles, eu conheço muito mais do que ele, eu sou muito mais forte do que ele, eu sei muito mais do que ele. Querido, cuidado, que aí na sua força você pode se tornar um Sansão, uma Sansã. Mas Paulo nos alerta: quando eu estou forte, aí eu fico fraco, preciso tomar cuidado. Mas quando eu estou no temor do Senhor, eu posso estar fraco, mas eu sei que Deus vai me deixar forte, porque é Ele que me fortalece. Sansão, ele teve 3 oportunidades de avaliar os fatos e reagir. Se você ler, você vai ver que ele, por 3 vezes, Dalila tentou descobrir onde estava o seu ponto fraco, e 3 vezes ele brincou com ela. Está em tal lugar. Se você me amarrar desse jeito, eu perco a força. Se você fizer isso, eu perco. Então, durante 3 vezes, ela tentou descobrir, não é? Onde estava a força dele, e ele não teve nem cabeça. A emoção foi tão forte que nem para raciocinar. O que essa mulher está querendo? Por que ela tanto pergunta onde está a minha força? Por que eu falo que está aqui
para enganar ela. Daqui a pouco ela volta de novo, querendo saber, e de novo ela quer saber. Mas ele deveria ter pelo menos, né? São sinais, queridos. Pode ter certeza de uma coisa: algum sinal, Deus sempre vai mandar sinais para que você perceba que você está fazendo a escolha errada. Sansão teve 3 oportunidades de perceber os sinais e as intenções daquela mulher, mas por conta que ele já não tinha mais o temor de Deus, ele foi incapaz de discernir qual que era a intenção dela. Pode ter certeza de uma coisa, querido: o diabo sempre vai vir com má intenção para você, mesmo que ele floreie a coisa. Como dizia o pastor Silvio, o diabo nunca vai vir perto de você com dentão e chifre te assustando, não. Ele vai vir sempre, talvez, com Dalila. Imagina a Dalila, irmão. Devia ser o tipo de uma Gisele Bündchen, né? Aquela mulher perfeita que dizem aos olhos dos homens. Então aquilo lá para ele era o máximo. Então aquilo lá, mas por detrás daquela mulher linda e maravilhosa estava o capeta chifrudo e dentuço, querendo tirar a força dele. Então toma cuidado, querido, com algumas propostas. As propostas que podem vir na sua vida, ou na minha mesmo, sempre vai vir de uma maneira muito linda e maravilhosa. Nunca vai chegar de uma maneira que você rejeite de cara, porque ela vem maquiada. Dalila foi usada por Satanás de uma maneira maquiada, muito bela, muito linda. Onde está sua força, benzinho? Onde está sua força? Está aqui. Não era. Seu mal. Você não me ama. E começou. Mas agora, onde é que está a sua força? Está em tal lugar. Não está, né? Você, querido, 3 vezes. Ele não percebeu a armadilha. Por final, queridos, ele cedeu à pressão. Não podemos viver como um Sansão. Necessitamos de pessoas de Deus para falarem as verdades de maneira aberta e íntima em nossas vidas, e nos ajudarem através do Espírito Santo para que possamos fazer as escolhas corretas. Ou seja, por conta da sedução de Dalila e a pressão que ela fez com ele cedeu às pressões de Dalila e falou para ele: não, minha força está no meu cabelo. Se cortar o meu cabelo, eu vou perder minhas forças. Ou seja, se ele tivesse alguém, se ele não fosse alguém que achasse que ele era um homem de um exército, de um homem só, se ele tivesse pessoas lutando junto com ele, e hoje nós temos, né, queridos, nós temos a nossa célula, nós temos a célula que Deus preparou um líder abençoado para você, você tem o seu discipulador, que Deus preparou, abençoado para cuidar de você. Nós temos pastores nessa igreja, pastora, que tem cuidado das tias, das irmãs, tem cuidado das crianças aqui, tem direcionado. Hoje você só erra e só escolhe errado se você quiser. Se você escolher ficar longe do povo de Deus, como Sansão escolheu. Sansão, ele tinha um exército para lutar junto com ele. Mas ele escolheu lutar sozinho. Ou seja, mas se ele tivesse alguém para falar as verdades que ele necessitava naquele momento, de maneira aberta e íntima, muitas vezes como o seu líder faz com você e você fica bravo, muitas vezes como o seu discipulador fala e você fica chateado e fica triste, como o pastor fala. Outro dia eu falei algo sobre dízimo aqui, tem um rapaz aí que estava querendo sair da igreja, não sei se já saiu ou não, mas é a verdade, porque isso vai levar à destruição. Se continuar não sendo dizimista, vai perder o emprego, vai voltar de novo à sarjeta e vai passar necessidade de novo. Mas se ouve uma palavra do pastor que está querendo o bem, está querendo abençoar a vida dele, está querer o melhor para a vida dele, mas acha ruim, fica bravo, não aparece na célula, não aparece no culto. Eu não vou deixar de falar a verdade, queridos, porque Deus me colocou aqui para isso. Ninguém vai me intimidar de falar o que tem que ser falado. Para quê? Para o crescimento da igreja. Na verdade, se Deus não quisesse isso, não me colocava aqui. Se eu estou aqui e falo algumas verdades de maneira íntima para você, é para te ajudar através do Espírito Santo, para que nossas escolhas, minhas e as suas escolhas, sejam corretas. Porque eu já fiquei careca nesse tempo todo de igreja de ver pessoas que não deram ouvido à voz do pastor,
que não deram ouvido à voz do discipulador, não deram ouvido à voz do líder, que são homens escolhidos por Deus, através do Espírito Santo, usando a vida deles, hoje estão catando e estão passando por muitos problemas difíceis por conta disso. Então, quando a pessoa ela decide ir por conta dela mesma, achando que tem a força, que sabe o que está fazendo e está tomando a decisão certa, então corre um sério risco de acabar cego, escravo, num templo pagão. O templo pagão hoje é o mundo, querido. O templo pagão hoje é o mundo. O paganismo está no mundo. Lá é o paganismo. E quando você não quer ouvir pessoas que fazem parte do seu exército, Sansão ele se excluía de estar junto com o exército, ele só andava sozinho. Por isso que ele tocou na carcaça de um leão morto. Olha os erros que esse homem cometeu, porque ele estava sozinho. Se tivesse alguém do lado dele, não toca nesse leão, está morto. Isso aí é abominável a presença de Deus. Ah não, eu tenho a força. Foi lá, pegou o favo de mel que estava ali, tomou, só fez bobagem, querido. Por quê? Porque ele não queria ninguém falando na vida dele. Quem é o fulano para falar na minha vida? Quem é que está falando de mim? Por quê? Não, está aí. Agora, irmãos, se ele tivesse pessoas assim, que o falasse as verdades que ele deveria ouvir, não teria acabado como acabou. Ou seja, nem sempre, e muitas vezes nem sempre, será possível ser como antes. Ou seja, essa é uma triste conclusão que a história de Sansão nos revela. A sua falta de ouvir Deus custou para ele muito caro. Custou caro demais. Sansão não teve como recuperar os seus dias de glória depois que fez as suas escolhas erradas. Escreve isso aí que eu vou te falar. Essa aqui é uma boa para você colocar aí na rede social. Um dos melhores antídotos contra os erros é pensarmos nas consequências dele. O melhor antídoto contra os nossos erros é nós pensarmos nas consequências dele. Então, em tudo que você for escolher e decidir, pensa sempre lá no final, qual que vai ser a consequência. Se você hoje pensar na consequência de uma decisão que você está escolhendo, com certeza, Deus vai te orientar a você prosseguir ou recuar. E às vezes recuar, querido, não é sinal de fracasso, pelo contrário, é sinal de sabedoria. Recua. Desista. Desista. Pensa na consequência. Tem um livro que chama assim, né? Fala para os casais, mas serve para nós em tudo, antes de dizer sim. Isso aí pode ser por uma proposta de trabalho, pode ser por um desejo de uma demissão, de querer sair do trabalho, antes de dizer sim, antes de casar, não é? É preciso você pensar na consequência. Onde vai dar isso? Porque tem sinais, querido. Tem sinais. Sansão teve sinais. No mínimo 3 sinais antes dele revelar o segredo para Dalila. No mínimo 3 sinais. Se ele percebesse que aquela mulher estava mal intencionada, se ele fosse alguém que temesse a Deus, ele não falaria assim para ela. Ah, deixa eu ver sua força. Tá bom, sim. Tá aqui, ó. Tá aqui no meu cabelo, né? Aqui, ó, meu cabelo. Tá aqui no meu cabelo. Pode raspar. Então, antes de dizer sim, pense nas consequências. Peça conselho. Fale com uma pessoa que é temente a Deus. Às vezes não precisa ser seu pastor, só o líder. Talvez um irmão da sua célula que é mais maduro que você, que teme ao Senhor, que você sabe que a vida dele ou dela é reta diante de Deus. Compartilhe, fala, o que eu faço? Porque tem pessoas que primeiro escolhem fazer as coisas erradas e depois trazem somente as consequências para os pastores orar. Não é? Então, eu lembro em 1996, quando
Os irmãos sabem que eu passei por um problema de enchente na minha casa e eu recebi uma proposta para construir em outro lugar. Mas antes de dizer sim, eu fui falar com o pastor Almir. O pastor Almir quase me bateu na escolha que eu ia fazer. Ele falou: você está ficando louco, rapaz. Você vai fazer isso, você vai acabar com o seu casamento. Depois não vem aqui não para me orar. Então, antes de eu dizer sim, eu lembro, em 1996, foi uma grande lição que eu aprendi na minha vida. Fui levar, eu já estava quase falando sim, porque para mim, no momento, era muito atraente e confortável. Era muito melhor para mim, porque eu estava emocionalmente abalado. Emocionalmente abalado, porque tinha dado uma enchente na minha casa, não sabia como recomeçar, não sabia fazer, recebi uma proposta muito boa e atraente aos nossos olhos. Fui falar com o pastor Edmir na época, que é o irmão do pastor Almir hoje. Ele falou: não faça isso. Você pode até escolher fazer isso, só que depois não vem chorar aqui no meu gabinete não. Falei: não, pastor, eu confio no Senhor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Confiei na palavra do pastor, segui a direção que ele deu. Na época o pastor José nos visitou, nos deu algumas orientações que o pastor Edmir pediu para ele ir lá. Não, vai lá no Clovinho, está passando por isso, isso, orienta ele como fazer lá na casa, como vai fazer para ele ficar um tempo lá. Foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje eu estou colhendo os frutos daquele conselho de 1996, há 25 anos atrás. Então, queridos, Sansão não teve como recuperar os seus dias de glória depois que fez as escolhas erradas, e às vezes nós não temos chance de recuperar. O problema de fazer a escolha errada é porque, na grande maioria das vezes, como Sansão, não há tempo mais como recuperar. Não há tempo. Nós temos homens e mulheres aqui maduros já numa faixa de idade bem madura. Alguns com mais de 30, 35, 40. Alguns que nem eu chegando nos 60. Nós não temos chance de errar mais. Eu tive 30 anos da minha vida para fazer escolhas erradas quando eu era no mundo. Deus foi bom comigo, eu fiz poucas escolhas erradas, graças a Deus. Deus guardou minha vida quando eu estava no mundo. Fiz poucas escolhas erradas. Mas hoje eu não tenho mais chance de errar, de escolher errado. Hoje eu só tenho um caminho, que é Jesus Cristo, que é a verdade e leva a vida. É por isso que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, se não for por mim. Então hoje, nos quase 60 anos de idade que eu tenho, eu não tenho mais que ceder a propostas de Dalila ou propostas que vão causar danos, porque não tenho mais chance, tá? Provavelmente se eu errar hoje, eu não tenho mais chance de recuperar os dias perdidos. Tem pastores que erraram, querido, eu conheço alguns. Que chegou no auge do seu pastoreio, começou a confiar na força da sua palavra, na força da sua sabedoria humana, e errou, caiu, não teve mais chance. Eu conheço um que já faz mais de 20 anos que está tentando se erguer, e não conseguiu se erguer mais, não ergue. Então, quando você for fazer uma escolha, presta bem atenção, porque pode ter chance. A maior chance é que não temos mais tempo de recuperar. O preço é caríssimo a ser pago diante de Deus e dos homens. O preço é caro, porque você vai pagar esse preço do erro não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Então o preço é muito caro. Sansão, ele pagou um preço muito caro pela escolha errada dele. Terminar escravo num templo pagão. Alguém que tinha tudo para ser lembrado por ter uma vida de temor, de vitórias diante de Deus. Mas ele é lembrado pelos seus erros, suas escolhas erradas, seus fracassos. Escolha sim, queridos. Falei, quando terminar a minha vida, eu sempre penso nisso, irmãos. Eu sempre penso nisso.
Eu sei que eu não vou ver, acho, né? Mas quando eu estiver no caixão lá, que as pessoas que estiverem lá no caixão falam assim, aí está indo um pequeno, grande homem de Deus. Pensa quando você está no caixão, as pessoas que passarem ali pelo seu velório, que vão falar de você? Quando seus filhos, quando as pessoas que te conhecem, quando seus irmãos da igreja passarem lá, o que vão falar de você? Aqui está indo uma grande mulher de Deus, que foi temente ao Senhor, que viveu os dias dela aqui da terra de uma maneira vitoriosa. Vitoriosa. Conquistou, fez, serviu ao Senhor, temente a Deus. Vai fazer muita falta, vai deixar muitas saudades. Pensa nisso, querido. Porque no final de toda a consequência, vai terminar no nosso caixão. E se você estiver no caixão, que as pessoas que passarem por lá possam falar: esse Antônio, eu quero terminar os meus dias como ele está terminando. Quero terminar como Josué está terminando. Deixando saudades, deixando exemplo de homens de Deus, de um homem de Deus, que a partir do exemplo dele nós vamos continuar essa obra, continuar esse trabalho. E às vezes, querido, e quando passar os seus filhos, passar os seus netos ali, pensa nisso, querido. A vida, como o Tiago diz, ela passa como um vapor. Hoje nós estamos aqui, amanhã, como que nós vamos estar? Sansão, infelizmente, ela é lembrado como alguém que fracassou nas suas escolhas. Ele foi para fazer muito mais coisas em vida. Na verdade, a Bíblia diz que ele matou muito mais na sua morte. É triste isso. É triste demais isso. É muito triste isso. Então lembra, querido, talvez você está aqui, você nem pensa nisso, né? Mas as suas escolhas vão refletir na sua geração que vai ficar. Eu sei que as escolhas que eu estou fazendo vai refletir na vida da Evelyn, que vai ficar, na vida das minhas filhas e dos meus netos hoje. Então não sou só eu. As minhas escolhas, a Bíblia diz que ela define as nossas quarta até a sétima geração. Não é? Então as gerações futuras nossas muitas vezes serão abaladas ou irão usufruir das escolhas que nós fazemos hoje. Então façam boas escolhas, façam escolhas temendo ao Senhor. Teme ao Senhor, porque não é só você, não, existe um legado. Eu sempre falo para os irmãos lá no Vila Vitória, existe um legado que você precisa deixar. Qual o legado que você está escolhendo deixar? Um legado de Sansão, que matou muito mais na morte do que na vida? Não. Eu quero viver e viver bem, viver feliz, e fazer as pessoas felizes, e fazer uma obra prevalecente de Deus. Sansão não tinha comunhão com ninguém, ele era um exército de um homem só, ele construiu sua vida de maneira isolada. Mesmo rodeado por muitas pessoas, ele não permitia que ninguém falasse em sua vida. Conclusão, queridos. A história de Sansão, ela é um exemplo que nos serve de alerta quanto às nossas escolhas. Um homem consagrado antes mesmo do seu nascimento. Eu e você também fomos consagrados a Deus, mesmo antes do nosso nascimento. Pensa nisso. Você não está aqui por acaso. Você é um sonho de Deus. Você foi consagrado a Deus mesmo antes do seu nascimento. É por isso que você está aqui ouvindo isso. Um homem que foi consagrado antes do seu nascimento. Uma vida que tinha tudo para dar certo, mas que após viver momentos de escolhas erradas, teve um triste fim. A nossa vida, queridos, não se baseia nas suposições, ela é escrita pelas escolhas que fazemos no dia a dia. Pensa nisso, escreve isso. A nossa vida não se baseia em suposições, ela é escrita pelas escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Então você vai sempre colher aquilo que você tem plantado, sempre você vai colher aquilo que você planta. Planta coisas boas, façam escolhas boas. A nossa vida é escrita por escolhas. Eu lembro de tantos amigos meus no tempo de escola,
grande número deles estão mortos hoje nas drogas, escolheram ir para o caminho errado. Estão mortos hoje. E alguns estão malucos, estão doidos aí na rua. De vez em quando eu encontro um ali perto do hospital, na América, fica doido lá. Aquele camarada estudou comigo, eu falei, meu, como esse cara ficou desse jeito? Escolhas. Por isso, a melhor maneira de não falhar em nossas vidas é temer ao Senhor sempre. Tema sempre ao Senhor. Portanto, antes que seja tarde demais, clame ao Senhor, pois Ele já venceu na cruz. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque Ele já venceu na cruz para nos dar vida e não escolhas. Você entendeu agora? As escolhas podem nos levar à morte, mas a morte já foi morrida, a minha e a sua morte já foi morrida na cruz. Você não precisa morrer de novo, porque Ele morreu na cruz para nos dar vida, e vida com abundância. Amém? E essa vida com abundância que nós vamos celebrar agora, através de nós compartilharmos o corpo e o sangue dele que já foi na cruz. O corpo dele dilacerado na cruz, o sangue dele que foi vertido na cruz, querido. Sabe por que foi? Para morrer a minha e a sua morte. Então eu e você não precisamos morrer mais como Sansão, porque ele já morreu a nossa morte. E hoje nós temos a vida, mas muitas pessoas querem a escolha, querem ter a oportunidade de escolher. Você não tem mais oportunidade de escolher, porque a sua vida pertence a Ele. Quem escolhe para você hoje não é você, é Ele. Sabe qual que é a melhor escolha para você? Qual que é a melhor escolha para você? É a vida que Ele já te deu. Então, vida ou escolhas? Com certeza é a vida que você vai desfrutar agora, amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Os cooperadores, queria que os cooperadores já tivessem apostos aqui. Nós vamos, você que já é batizado nas águas,